Olá, meus irmãos, como é que tá você? Tá bem? É isso, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vimos o esquecimento do passado, que é tão necessário, senão nós não suportaríamos, né? Veja, mesmo na nossa encarnação, quanta coisa a gente já esqueceu do passado, né? Às vezes pelo nosso próprio bem. Imagine de outras encarnações. Então, esse esquecimento, Deus é maravilhoso, Ele dá esse esquecimento para nós começarmos novamente, dar nova oportunidade. Hoje nós vamos ver o sono e o sonho. O sono, nós vamos ver que é uma das formas de emancipação da alma. O que é a emancipação da alma? É a saída da alma do corpo. Existem outras formas, nós vamos ver em aulas futuras aí, de emancipação da alma, mas uma delas é o sono. Então você perceba, olha que coisa interessante. Lembra que nós estamos relacionados, mundo físico e espiritual? Nós estamos tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Nós somos espíritos, lembre disso. Nós somos espíritos imortais. Então, durante a noite, o nosso espírito, ele se emancipa, sai e vai para o mundo espiritual. Vivenciar ali algumas coisas no mundo espiritual. E o sonho é a lembrança dessas vivências, tá? Então, o sonho é essa emancipação da alma. Então, nós vamos estudar hoje isso, como é importante. Um homem que não consegue dormir, tem problemas sérios psiquiátricos, dá muito problema, a gente precisa do sono. O sono para o nosso corpo físico, ele é fundamental para o nosso equilíbrio orgânico, né? Para equilibrar também o nosso cérebro, os nossos hormônios, é muito importante o sono para o corpo físico. E para o espírito também, porque vai dar emancipação. Nós vamos ver que existe na ciência estudos sobre o sono, que fazem aqui estudos sobre o sono para ver as fases do sono. Nós temos fases do sono, nós temos uma fase chamada sono REM, fase 1, fase 2 profunda, né? O sono vai se aprofundando. E nós temos uma fase que é o sono REM, movimentos rápidos dos olhos, que ali, nesse momento, as pessoas estão sonhando. Se você reparar uma pessoa dormindo, ficar olhando uma pessoa dormindo, você vai ver que vai ter um momento que os olhos vão se movimentar. Naquele momento ela está sonhando. É o sono. E o sono é importantíssimo para nós. Todos os organismos vivos, os animais também dormem, né? Dormem. Você vê uma criancinha aí tem 18 horas de sono, 16 horas de sono, como é importante. E quando a gente vai envelhecendo, esse tempo de sono ele vai diminuindo, nós vamos necessitando menos, né, de tempo de sono. É muito importante o sono. Então, chama-se emancipação da alma esse desprendimento do espírito encarnado, possibilitando afastar-se momentaneamente do corpo físico. Dá um passeiozinho pelo mundo espiritual, né? Aí aquela pergunta, por onde é que você anda? Lá no mundo espiritual. E é uma observação a importância da oração antes da gente dormir, para pedir que o nosso espírito vá para bons lugares. Porque senão você, não sei se já aconteceu com você, acordar com muitas dores do corpo, já viu? Acordar aí com dor de cabeça. Por onde é que será que você andou para depois você trazer tudo isso aí, passando aí para o seu corpo, né? O seu espírito foi para onde? Para onde, né? Como você acorda às vezes com muitas inspirações, né? O seu mentor te dando muito auxílio, familiares te ajudando, e você tem aí ideias fantásticas. Muitas descobertas, se você não sabe, foi aí através de sonhos. Descartes, o filósofo, teve 3 sonhos maravilhosos, né? Que vai dizer que ele ia descobrir essa ciência admirável, né? Ele é o pai da filosofia moderna,
E foi dito a Descartes que ele ia descobrir ali, formular essa ciência, o método de Descartes. Não sei se vocês já ouviram falar, o método de Descartes, e nossa ciência aí está embasada nisso, porque Descartes é fantástico, mas ele teve sonhos, né? Não só ele, não, muitos cientistas. Olha que interessante. Aí no vírus da AIDS, os cientistas que descobriram lá o vírus da AIDS, ao mesmo tempo, né? Um lá na França, outro nos Estados Unidos, ao mesmo tempo. Provavelmente esses espíritos estavam se encontrando lá no plano espiritual. Esses encontros desses cientistas, né? Aconteceu ao mesmo tempo. O avião, né? Aconteceu ao mesmo tempo. Os sonhos do benzeno. Não sei se já ouviram, na química tem o benzeno, o formato dele. Também foi um sonho do seu descobridor lá, qual é o formato do benzeno. Aliás, vários sonhos, né? Pelos sonhos, aí os mentores, aqueles espíritos afins, às vezes de cientistas, muitos cientistas no plano espiritual ajudando as descobertas, vem conversar e passar essas informações através do sonho, para onde o espírito está indo, né? Então, é muito importante a compreensão e o estudo do sono e dos sonhos, para um conhecimento mais amplo do fenômeno da emancipação da alma e das experiências vivenciadas pelo espírito nesse estado de liberdade. Nós estamos presos aqui, gente. Você não está percebendo, não, mas nós estamos presos no nosso corpo físico. Então, à noite, esse espírito se liberta, vai para o mundo espiritual. Vai encontrar com espíritos encarnados e desencarnados. É muito legal isso. Nós temos esse desprendimento. Então o sono é um estado em que cessam atividades físicas, motores e sensoriais. Não é que cessam, diminui no sono, né? O sonho é a lembrança dos fatos, dos acontecimentos ocorridos durante o sono. Os sonhos. Então os sonhos são a estrada real para o conhecimento da mente. Portanto, as terapias psicanalíticas, repara aí, usam a interpretação dos sonhos como um recurso para elaborar. Mas você mesmo pode interpretar os seus sonhos. A única pessoa certa para interpretar os seus sonhos é você mesmo. Você mesmo tem que buscar essa interpretação. O que quer dizer? Porque eu tenho sonhos muito espirituais, nós vamos ver. Tem os sonhos premonitórios e a gente tem que estar atento a esses sonhos que nós temos. E tem gente que não sonha. Todo mundo sonha. Essas pessoas é que não lembram, né? Então os neurocientistas, de modo geral, afirmam que o sonho é apenas uma espécie de tráfico de informação sem sentido, que tem como função manter o cérebro em ordem. Isso que os neurocientistas dizem, né? O sono para o corpo físico é comparável à morte. Todo dia nós morremos um pouquinho, aí vamos entender, né? O sono para o corpo físico é comparado à morte, aparente e incompleta. É por isso que se diz comumente que o homem morre todos os dias. Nós deitamos aí, morremos todos os dias. Não morremos, né? Estamos vivos, mas é como se fosse essa preparação. Então, obstante estar ligado ao corpo durante toda a vida, o espírito não está tão aprisionado, a ponto de não poder desfrutar dessa liberdade relativa. Quando o corpo dorme, surgem os sonhos, frestas amplas, através dos quais se tem a visão das cenas da espiritualidade. Nós vamos ver os sonhos espirituais, como é que a gente distingue, tá? Então o sono é uma função normal de defesa do organismo, pois é através dele que se recupera as energias despendidas durante a vigília. Nós recuperamos as nossas energias. Então o sono é, portanto, um fenômeno físico, tá? Que, libertando parcialmente a alma do corpo, propicia o sonho. Na realidade, 1/3 da sua vida o homem passa dormindo. Se você tem 60 anos, você vai ver que passou dormindo 20 anos. 20 anos nós passamos dormindo. Será que é inútil isso? Deus faz alguma coisa inútil? Veja que não. Então esses 20 anos nós passamos lá no mundo espiritual ali, né? Com certeza, né? Esse sono aí para nós irmos para o mundo espiritual. Então a questão 400 pergunta assim: o espírito encarnado
permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Será? É como se perguntasse se o encarcerado agrada ao cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é esse. Então o espírito ele quer dar uma passeadinha aí pelo mundo, né? Então durante o sono, o espírito ele não fica preso, ele não fica também em repouso, né? Não fica em repouso o espírito. Os liames que unem o corpo se afrouxam e o corpo não necessita mais do espírito. O corpo fica ali, já se hibernando, né? O espírito vai dar uma saída. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Está lá na 401 do Livro dos Espíritos. Outros espíritos encarnados e desencarnados, né? Ficando o corpo inativo, o espírito se desprende e passa a vida espiritual, havendo, portanto, grande similitude com o estado em que estará de maneira permanente após a morte. É a questão 402, tá? Esse estado aí desse sonho, né? Então, no momento em que o espírito se desprende do corpo, o laço fluídico que o prende à vida carnal alonga-se, acompanhando para onde for, pois esse laço somente se rompe definitivamente quando da extinção absoluta da atividade do corpo, só na morte, né? As pessoas que, enquanto o corpo vive, o espírito a qualquer distância que esteja, retorna instantaneamente, sempre que sua presença fizer necessário. Chamado de cordão de prata, né? Esse cordão fluídico, é o que diferencia lá no plano espiritual os encarnados dos desencarnados, né? E quando você é chamado aqui, está dormindo, chama, o seu espírito volta imediatamente. Então o sono é, portanto, o prelúdio do sonho, quando o espírito emancipado vai procurar os que lhe são afins, tudo dependendo da sua superioridade ou da sua inferioridade. Espíritos mais evoluídos, afinidade, os espíritos melhores, bons, espíritos inferiores, com espíritos não tão bons assim. Então, os sonhos, desse modo, o sonho é a lembrança do que o espírito vive durante o sono. Nessas horas de libertação, o espírito adquire mais consciência, podendo ter visão do passado, previsões de coisas que acontecerão no futuro, sendo-lhe viável um contato mais estreito com espíritos de ordem mais elevadas, desde que ele tenha uma vida equilibrada e moralizada, como também com espíritos menos puros, se tratando de um indivíduo de maus instintos ou que vive mergulhado nas coisas deprimentes do mundo. Então, nesse sonho você vai ter até acontecimentos do futuro. Já aconteceu com você? Coisas que vão acontecer através do sonho? Ou esse encontro, você encontrar com pessoas que já desencarnaram? Lembra de encontros com pessoas que já desencarnaram? Encontrar com pessoas encarnadas, amigos seus, um encontro lá no mundo espiritual. Então, no entanto, não recordamos sempre dos sonhos, porque o corpo é matéria pesada e grosseira e dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Questão 403. Então, o corpo é muito pesado, às vezes não recorda esses sonhos. Então, nós vamos classificar esses sonhos em sonhos subconscientes e sonhos reais ou inteligentes. Esses sonhos subconscientes são reprodução das ideias, pensamentos, impressões que afetam a mente e a vigília, fatos comuns da vida normal. Entram nessa espécie de sonho o temperamento imaginativo e seus recalques. Então, o que caracteriza esses sonhos são os aspectos confusos e nebulosos e afasta a coerência e a nitidez. O espírito vê aquilo que deseja porque vai procurá-lo. São sonhos aí complexos, né? Confusos, são esses sonhos subconscientes. É preciso que não se esqueça que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, de onde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou que se teme. Questão 405. Vamos supor, você está dormindo embaixo de uma goteira e aí você sonha que você está tomando banho ou está numa cachoeira, né?
é ali a sua matéria que está percebendo aquilo que está acontecendo ali à sua volta, ou com calor, que você está na praia, ou uma vivência muito difícil que você teve durante o dia, você sonha, né? Então ainda tem muitas ligações ainda com o corpo físico. Portanto, esse tipo de sonho tem origem no estado psicológico do homem, ao transpor para as imagens oníricas seus desejos reprimidos, suas preocupações e seus temores. E nós temos também os sonhos reais ou inteligentes. São reproduções daquilo que se vê, ouve e sente. O contato que se faz com pessoas ou coisas desses lugares consiste em visões perfeitas, diretas, objetivas. Isso é naturalmente para o espírito encarnado mais elevados. Para a grande maioria dos espíritos que ainda não se desprendeu completamente das coisas materiais, prevalece a lei que rege o planeta, mantendo o véu da obscuridade. Então esses sonhos reais aí é a vivência que você tem lá no mundo espiritual. São claro, é objetivo, é colorido. Já tiveram sonhos assim? Esses encontros? É por isso que nem sempre o homem se lembra desses sonhos. Às vezes não se lembra. Depende da elevação espiritual desse espírito. Porque ainda tem a alma em desalinho. E não lhe resta mais do que uma lembrança da perturbação que acompanha. E não lhe resta mais do que a lembrança de que preocupa nesse estado de vigília. Então são sonhos espirituais, são sonhos claros, nítidos, né? Então nós podemos observar esses sonhos, por exemplo, lá, sonhos de Joana d'Arc, sonhos de Jacó, dos antigos profetas judeus. São lembranças espirituais ali da alma, que a alma vê tudo, né? São sonhos, são uma recordação daquilo que foi vivenciado lá no mundo espiritual. Lá na questão 405 ele diz: quando em sonho vemos pessoas vivas, muito das nossas conhecidas, a praticar atos que absolutamente não cogito, não é isso por efeito da imaginação? Você conhece uma pessoa que está praticando um ato diferente daquilo que ela normalmente mostra. De que absolutamente não cogito, dizes que sabes a tal respeito. Você não sabe, né? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu como o teu vai visitar o dela. Sem essas, saiba sempre que elas pensam. Você não sabe o que essas pessoas pensam na realidade. Então, demais, não é raro atribuir de acordo com o que desejas a pessoa que conheceis, o que se deu ou o que está dando em outras existências. Então, você vai ver ali, nesses encontros, né, com essas pessoas ali, vamos dizer assim, encarnadas. Nós vamos parar por aqui, gente, continuar no próximo encontro a respeito de sonhos ainda, falar mais um pouquinho, tá bom? E vamos parar por aqui hoje. Bons estudos para vocês, graças a Deus.